Quando a gente para pensar na nossa sociedade, na nossa lógica, uma lógica até um pouco capitalista, né? Essa lógica de produtividade, essa lógica que a gente tem que produzir o máximo, a gente tem que otimizar o máximo, uma sociedade que valoriza muito essa otimização. A gente logo percebe que é uma lógica que nos leva a valorizar a famosa correria, né? Você pergunta para a pessoa, como é que você tá? Eu tô na correria, né? Mas tudo bem. As pessoas falam isso, naturalizam o estado de estar na correria e estando na correria tá tudo bem, porque eu tô na correria, então eu tenho trabalho, eu tô tendo trabalho para fazer, eu tô ganhando meu dinheiro, eu tô sendo produtivo, não estou sendo vagabundo, eu não estou parado e sendo totalmente ocioso, então eu sou uma pessoa valiosa porque eu estou na correria, né? A nossa sociedade, ela incentiva muito essa lógica de se você está na correria, então você está sendo uma pessoa eficiente, então você está sendo uma pessoa que está sendo produtiva, então você é um cidadão, uma cidadã valioso, valiosa. E a partir daí a gente cria esse culto à produtividade, essa supervalorização de ser produtivo. Então, se você está sempre trabalhando, está sempre estudando, tá sempre na correria, então você é uma pessoa que está fazendo direito, você está sendo uma pessoa exemplar, um cidadão exemplar. Mas eu acho que isso é um tanto problemático. A produtividade pela produtividade, por sempre produzir mais e mais e mais e mais, ela acaba nos cegando para outras questões que poderiam ser mais importantes do que a quantidade. Por exemplo, a qualidade, por exemplo, a eficiência, por exemplo, você conseguir fazer mais em menos tempo ou alguma coisa para fazer com que você tenha tempo de descanso, fazer com que você tenha tempo para se dedicar aos hobbies seus, se dedicar a projetos pessoais, se dedicar a cozinhar, se dedicar a tocar violão, se dedicar a fazer outras coisas que não sejam especialmente a correria, se dedicar a passar tempo com a família, com os amigos, sair, fazer viagens. Tudo isso são coisas que moram fora dessa correria. Se você está sempre correndo, próximo prazo, próxima tarefa, próximo compromisso, próximo isso, próximo aquilo, percebe que existe um sufoco do resto que é um resto muito importante, na verdade, um sufoco de se você está sempre correndo, será que você está tendo tempo de lazer? Será que você está tendo tempo de cuidar da sua saúde, cuidar da sua alimentação? Está tendo tempo de dedicar-se aos seus hobbies, aos seus projetos pessoais? Existe tanta coisa para a gente fazer na vida. Será que você está tendo tempo de descansar? Existem tantas coisas que moram fora da correria, mas quando a gente supervaloriza a correria, supervaloriza essa vida sempre correndo, correndo, correndo e sempre querendo otimizar o nosso tempo, sempre querendo espremer para a gente conseguir ter mais tempo para produtividade, a gente está tirando tempo das outras coisas, das outras tantas coisas que moram fora dessa correria. E eu arrisco dizer que a maior parte de nossas vidas mora fora da correria. E eu acho que isso passa a ser um problema a partir do momento que existe uma normalização da correria. Não, eu tô na correria. Sempre você encontra a pessoa, você pergunta para ela como ela fala, tô na correria, mas tudo bem. Sempre passa um mês, ela tá na correria. Passa um ano, ela tá na correria. Passa 5 anos, ela continua na correria. Por que ela tá sempre nessa correria? Será que ela tá normalizando isso demais? Será que ela não tá vendo que de tanto correr ela tá perdendo tempo no meio dessa correria? Eu vejo muito isso no ambiente universitário. Para quem não sabe, eu estou atualmente cursando graduação em matemática. E na universidade, isso é uma coisa muito comum. Seja aluno de graduação, de mestrado, de doutorado, seja professores, todo mundo, parece que todo mundo nesse ambiente da universidade está sempre correndo. Tem sempre um monte de coisa para fazer, tem sempre um monte de prazos perseguindo a gente, tem sempre 1 milhão de tarefas, de atividades, e tem sempre que fechar tudo até o fim do semestre. Existe muito essa correria dentro aqui da vida universitária. Eu tenho convivido com isso há alguns anos e eu fico um pouco assustado, porque realmente para mim parece que existe essa normalização. Parece que
Todo mundo reclama de que não tem tempo, de que está corrido, de que tem muitas coisas para fazer, de que está num ritmo frenético e acelerado. Todo mundo reclama disso, mas ninguém faz nada a respeito para escapar disso. Eu acho uma coisa assustadora isso. Eu acho uma coisa assustadora essa normalização. Não, tá corrido, tô na correria, eu tenho que fazer tudo isso, mas tô nessa correria, mas tá tudo bem. Né? Ou então não tá tudo bem, eu reclamo, estou sempre reclamando, primeiro semestre reclamando, primeiro ano reclamando, a primeira graduação reclamando, passo para pós-graduação, continuo reclamando, mas não se faz nada para tentar melhorar um pouco essa questão. Não se faz nada para tentar entender como todo esse tempo, toda essa correria está afetando cada um de nós, está afetando o nosso trabalho e as nossas vidas. Eu acho uma coisa assustadora que exista essa normalização. Eu enxergo que ela acontece e que as pessoas estão acostumadas a falar. Tá corrido, tô apressado, mas é assim mesmo. Não. Sabe, não é assim mesmo. A gente não tem que viver na correria. A gente não tem que viver um prazo atrás do outro. A gente não tem que ficar apagando um incêndio atrás do outro. Eu acho que viver assim é problemático, é estressante, causa ansiedade. Eu, nos meus primeiros anos de graduação, eu encarei muita ansiedade, muito estresse, justamente por estar nesse ambiente de correria, sempre. E quando eu paro, eu estou na graduação, olho para frente, eu vejo que as pessoas lá na frente também estão nessa mesma lógica de correria, de estresse, de ansiedade. Não tem como isso ser bom. Não tem como isso ser bom e não faz sentido a gente normalizar esse tipo de situação. Eu acho uma normalização terrível essa, a normalizar a correria. Você falar, eu estou estudando muito, eu estou trabalhando muito, no caso da universidade, eu estou publicando muito artigo, eu estou fazendo várias atividades, eu estou fazendo vários créditos, aulas, eu estou dando várias aulas, no caso de professores, então tá bom, então tá ok, então eu estou sendo eficiente. Não. Eu acho que a gente precisa parar de fazer esse culto a essa lógica da vida apressada, esse culto da alta produtividade, e começar a entender como que toda essa lógica tem nos afetado e como que a gente poderia fugir dessa lógica ou tentar melhorar esses aspectos, porque eu vejo no meu dia a dia muito estresse, muita correria, muita ansiedade e muita cobrança uns dos outros, porque se eu estou produzindo muito, você também tem que produzir muito. E é uma coisa, um ambiente que a gente cria. E o que acontece, que eu vejo acontecendo nesse ambiente da universidade, eu acredito que também é uma coisa comum em várias áreas no mercado de trabalho, na sociedade em geral. Existe essa lógica, esse culto à vida apressada, à vida altamente produtiva. Quanto mais você produz, quanto mais você está na pressa, melhor. Mas existe um problema nessa lógica, essa é uma lógica furada. Porque quanto mais você trabalha, mais você está preocupado em ficar apressando os seus processos, ficar espremendo o seu tempo para ter mais tempo, para fazer mais você vai estar se cansando, mais você vai estar se estressando, mais você vai estar colocando essa pressão, mais ansiedade. Não tem como isso ser bom. E eu acho abominável que exista uma normalização disso. Eu acho que a gente não pode normalizar esse tipo de vida apressada. Porque a gente gasta muito tempo, vai chegar lá no final, vai olhar para trás e... o que a gente fez? Né? Eu acho que existe, dentro dessa lógica, a falsa sensação de progresso. Quanto mais você trabalha, mais você tem a sensação de estou progredindo, estou chegando em algum lugar, estou... Mas quando você chegar lá na frente, você vai ver que tudo que você fez foi se desgastar, se estressar, acabar com o seu psicológico, acabar com a sua saúde, porque você teve esse culto à pressa. E nessa pressa toda, você deixou a sua vida passar.